Olá pessoal, Marcelo Vieira aqui com vocês novamente. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que muitos me pedem, respondendo uma pergunta e uma dúvida, que um monte de gente tem com relação à criação de temas e sites WordPress. Dá para pegar um site HTML comum e transformar ele num tema WordPress? Inclusive, num tema que pode ser modificado pelo usuário do site? Eu vou mostrar que dá sim, tá? Não é um negócio automático, não tem nenhuma ferramenta, pelo menos não que eu saiba, que te permite fazer essa transformação direta de HTML para WordPress, mas uma vez que você passa a compreender como um tema funciona, como se constrói um tema, você já consegue ter uma base para fazer isso para qualquer site HTML comum. Este tutorial aqui é voltado principalmente para quem está iniciando no universo de criação de temas, beleza? Mas você precisa sim de ter alguma habilidade com desenvolvimento web para acompanhar, tá bom? Um pouco de HTML, CSS, PHP pelo menos, certo? Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal também para ser notificado dos vídeos novos. Clica depois lá no sininho, para receber todas as notificações. Comenta, compartilha com os amigos, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente não vai começar exatamente do zero, tá? Nós vamos usar um template HTML já pronto, até para a explicação não ficar muito longa. Seria como se você tivesse criado aí, um site HTML simples, ou nem isso, tá? Se você tivesse só uma estrutura bem básica de um site e quisesse colocar ele para dentro do WordPress e transformar ele num tema dinâmico. A gente não vai chegar a ver tudo o que tem para fazer no WordPress, mas o que eu vou mostrar aqui já vai dar para você criar o seu primeiro tema, já podendo fazer algumas customizações nele de um jeito bem tranquilo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada na descrição deste vídeo. Eu deixei lá o link de um dos meus cursos, que tem uma jornada completa do início ao fim, explicando como é que se cria um tema do zero. Só que aí, já com todos os recursos mais usados no WordPress, funções, classes, métodos, APIs, enfim, tudinho que você sempre quis saber. Aproveita o valor promocional e também os bônus que você vai ter acesso no curso completo. Então, só para deixar claro mais uma vez, o objetivo deste vídeo aqui que você está vendo, é te dar um gostinho do que dá para fazer, mas já vai te dar uma bela visão de como se cria um tema e neste caso aproveitando um template HTML já existente. Então, vamos nessa! A base do tema que a gente vai aprender a criar vai vir aqui do site da W3 Schools. Provavelmente você deve já conhecer, Se não conhece, eu recomendo que conheça, tá? Eles têm uma seção, de templates em HTML e CSS bem interessante, São templates bem simples, a maioria de uma página só e gratuitos. O que a gente vai usar aqui é este segundo, chamado Gourmet Catering Template. Nós vamos clicar aqui em Demo para ver como ele é, Então, é um template simples, com algumas seções e um menu aqui em cima. Se eu clicar aqui em About, ele vai lá para a seção About. E a mesma coisa acontece para os outros itens do menu. Nós vamos transformar isso aqui num tema WordPress. O visual não vai ficar 100% igual, tá? Mas só isso aqui já vai te ajudar a começar a aprender esse negócio que você achava difícil, E a gente vai replicar esse comportamento aqui do menu no WordPress. Então, vamos lá. Vamos começar aqui voltando para a página anterior. Nós clicamos aqui em Try It Yourself. E este aqui é o código inteirinho do template, ok? Vamos ver como é que nós colocamos isso aqui no WordPress. Nós copiamos isso aqui. Bom, agora o que a gente precisa é do WordPress em si. A maneira mais fácil de instalar o WordPress no seu computador hoje em dia é usando uma aplicação chamada de Local. Tem diversas outras formas, mas para que essa explicação fique mais rápida, eu vou usar o Local. Se você nunca ouviu falar, não tem aí instalado no seu computador, é só entrar nessa página aqui, localwp.com, e aí você vai fazer a instalação clicando aqui em Download, escolhe aí o seu sistema operacional, preenche os dados pedidos, depois aqui embaixo, você vai clicar no botão Get It Now e fazer a instalação como um programa qualquer, beleza? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho o programa. Então, eu já vou abrir ele aqui. Detalhe é que talvez ele dê conflito aí, com outras aplicações tipo o Champ ou o AMP, tá bom? Então, eu aconselho você parar essas aplicações antes e só depois rodar o Local, beleza?
Tem outra forma de evitar esse tipo de conflito, mas parando o serviço do Champ ou do AMP já ajuda. No curso completo eu explico certinho como funciona o local, mas aqui eu não vou fazer isso aqui para a explicação ficar um pouco menos longa. Aliás, se você quiser acompanhar a explicação aí no seu computador, já ir fazendo, né, comigo, vai pausando o vídeo de vez em quando, porque eu não vou parar, né, muito para dar todos os detalhes do que eu estou fazendo aqui. Lá no curso completo é diferente, né? Eu já dou bem mais detalhes e você consegue acompanhar mais tranquilamente. Mesmo assim, eu acho que vai dar para entender o processo todo aqui numa boa. Bom, para instalar um projeto novo WordPress, eu clico aqui no botão de mais. Eu não vou mexer em nada, tá? Eu vou aceitar todas as opções que vão aparecer em verde. Continuo. Vou escolher o nome para o meu projeto. Por exemplo, WP para Devs. Continuo. Continuo de novo. Vou escolher um nome de usuário. Uma senha. E por fim eu clico aqui em Add Site. Agora ele vai preparar a instalação. Vai demorar um pouquinho, tá bom? Eu vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, terminado aqui, o básico que você precisa saber agora é que aqui em cima você pode parar ou iniciar o site WordPress que você acabou de instalar. Neste botão aqui, você vai para a pasta do seu computador onde o WordPress está instalado. Aqui neste botão você vai acessar o admin, né, o back-end, e aqui o site em si, o front-end, ok? Eu vou clicar também aqui nesta opção para habilitar o login automático no admin. Assim eu não tenho que ficar digitando na minha senha para entrar no back-end do WordPress toda vez. Beleza, o que mais que eu preciso para começar a criar o tema? Claro, né, a gente precisa de uma IDE ou de um editor de código para escrever o nosso código. Eu gosto de usar o VS Code, mas você pode usar qualquer um, tá? Eu vou abrir então aqui o meu VS Code. Agora eu vou voltar lá no local. Eu vou clicar aqui para abrir a pasta que contém os arquivos do WordPress no computador. Os arquivos do WordPress em si, eles ficam dentro aqui da pasta Public. Eu arrasto aqui para o VS Code. Bom, agora sim a gente pode começar a criar o nosso tema a partir do código do template lá do W3C, ok? Vamos ignorar por enquanto todas essas outras pastas, né, e arquivos, certo? O que interessa para a gente está aqui dentro da pasta WP Content, Themes. É aqui que vão ficar todos os temas instalados e todos os arquivos destes temas. Vamos começar criando uma pasta aqui dentro para o nosso tema, né? O nome pode ser, por exemplo, WP Devs. Bom, nós precisamos basicamente de 2 arquivos para o tema ser reconhecido e começar a funcionar no WordPress. O primeiro se chama index.php. Nós vamos criar ele aqui. E o segundo se chama style.css. Vamos começar pelo index.php. Este não é um arquivo index.php comum, tá? Lá no final da explicação eu vou provar para vocês que ele não funciona do mesmo jeito que um arquivo similar de um template HTML. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colar todo o HTML que a gente copiou lá do template base. Beleza, falta agora o style.css. Este aqui é um arquivo que tem 2 funções. Ele serve, claro, né, como um arquivo CSS normal, mas ele também serve para identificar o tema dentro do admin. Se este arquivo não existir, não tem como o WordPress saber que o seu tema existe, basicamente, né? Para fazer isso, a gente começa criando um bloco de comentários de mais de uma linha. E dentro dele, algumas linhas com itens, né, que vão dizer qual o nome do tema, o autor e outras informações também. No caso, eu já vou colar o meu bloco de comentários aqui para ganhar tempo. Mas vocês podem ver, né, que é uma coisa bem simples, tá? Aqui nós usamos somente o item theme name e passamos o nome do tema. Existem outros itens, mas só com este aqui a gente já consegue fazer o WordPress identificar o nosso tema. Salvando isso aqui e indo lá no admin. Aliás, vamos mudar aqui o nosso admin aqui para português, acho que fica melhor. Agora, indo aqui em aparência, temas, eu já tenho o meu tema aqui disponível para ativação, olha só que legal.
Eu vou clicar aqui em ativar o tema. E vamos ver o que a gente tem lá no front-end. Olha aí que legal. Ó. Nós acabamos de transformar aquele template HTML e CSS lá do W3C num tema WordPress. Ele não está 100% funcionando porque, olha só, está sem as imagens, né? Mas o menu ainda funciona. Olha só. Nós vamos começar a mudar isso e transformar isso aqui num negócio realmente funcional, bem melhor do que o nosso template original e, o que é melhor ainda, muito mais dinâmico. Olha, se alguém tivesse ensinado isso aqui para mim há alguns anos atrás, né? Só isso aqui que eu vou ensinar para vocês hoje já ia ser demais. Só que isso aqui vai ser só o começo, tá? Eu tenho certeza que você não vai querer parar no que você vai ver hoje aqui. Vamos continuar então? A próxima coisa que a gente vai fazer é dividir o arquivo index em 3 partes. Uma parte vai ser o cabeçalho do tema, a parte mais ao topo, né? A segunda vai ser o meio do tema, que é onde nós vamos permitir que qualquer usuário atualize e mude o conteúdo do site. E a última vai ser o rodapé. A vantagem disso é que a gente consegue deixar as 3 áreas do tema independentes entre si, tá bom? Você consegue controlar o topo, o rodapé e o meio do tema do jeito que você quiser. Nós vamos fazer de um jeito que o cabeçalho e o rodapé eles vão ficar aparecendo em todas as páginas e o meio do tema ele vai sempre ser usado para carregar o conteúdo, né, que sempre vai mudar de acordo com a página que a gente estiver visitando. Num tema como o nosso, né, que tem uma página só, isso não faz tanta diferença, mas num tema de mais páginas é assim que ia funcionar. Eu começo aqui selecionando o cabeçalho, que começa aqui no início do código e vai até a navbar, o menu, né? Que é essa área aqui do tema, ok? Vamos criar um arquivo chamado header.php e passamos o código aqui para dentro dele. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o rodapé, que começa aqui no footer e vai até aqui. E vamos colar dentro de um arquivo chamado de footer.php. O que sobrou aqui dentro do index vai ficar aqui mesmo por enquanto, tá? Agora, se a gente abrir o tema do jeito que ele está, ele vai aparecer todo quebrado, porque o WordPress ele não vai chamar esses 2 arquivos aqui automaticamente, tá bom? Para resolver isso aqui, nós vamos devolver aqueles trechos de código que a gente recortou, só que fazendo uma espécie de include. Lembram-se lá do include do PHP, né? Ou do require? O WordPress ele tem uma forma diferente de fazer isso, que é usando algumas funções específicas. Para chamar o cabeçalho, nós usamos o getHeader, bem aqui no local onde o código do cabeçalho estava, né? E para chamar o rodapé, nós usamos o getFooter, aqui onde o código estava antes também, beleza? Agora, se você tiver curiosidade, você pode olhar no front-end e você vai ver que tudo continua como antes. Para fechar, eu vou adicionar mais 2 pedacinhos de código, tanto no header quanto no footer. Então, aqui no header, antes da tag head fechar, eu vou adicionar uma função de nome wp_head. E no footer, antes da tag body fechar, eu chamo o wp_footer. Essas 2 funções elas vão ajudar o WordPress a carregar alguns scripts, alguns estilos, vai facilitar o funcionamento de plugins, enfim, né? São essenciais, tá? Por exemplo, se a gente voltar agora lá no front-end, olha aqui, ó, apareceu para a gente a barra do admin, né? E ela só pode aparecer aqui se eu chamar aquelas 2 funções que eu acabei de adicionar, beleza? Só que a gente vai remover essa barra aqui mais tarde só para ter acesso mais fácil ao menu, mas não agora, tá? Agora a gente tem uma missão um pouco mais complicada, que é controlar o meio da nossa página. Porque, por enquanto, né, a gente tem esse conteúdo aqui de texto e essas imagens quebradas, só que elas estão vindo lá do arquivo index.php. Mas nem todo mundo sabe mexer com código. Imagine que você criou, né, isso aqui para um cliente seu qualquer. Se ele quiser mexer no código da página home, ele vai ter que mexer no código. Claro que não, né? Vamos deixar isso aqui de um jeito que qualquer um possa mexer.
E a forma mais fácil de fazer isso é disponibilizando esse conteúdo no admin como uma página, por exemplo. Na verdade, tem várias formas de fazer isso. Você também poderia transformar todo esse conteúdo em áreas de widgets ou sidebars, ou usar um plugin, né, do tipo Page Builder, como o Elementor, por exemplo, ou manter o código mesmo e usar uma ferramenta do WordPress chamada de Theme Customizer. Todas essas opções eu exploro no curso completo. Mas agora, para simplificar as coisas, nós vamos colocar todo o conteúdo numa página. Vai ficar muito bom porque as páginas são coisas que todo usuário do WordPress consegue mexer. Vamos começar indo lá no admin. Vamos criar uma página. O nome dela aqui vai ser Home. É só um exemplo, tá bom? E agora a gente vai começar a replicar o conteúdo do template aqui dentro. O editor novo do WordPress ele facilita bastante as coisas para a gente. Para criar aquela primeira área do topo da página, nós vamos escolher um bloco chamado de cobertura. Ele pede aqui uma imagem e um texto. Vamos lá no template base, nós vamos logo baixar, né, todas as 3 imagens, porque a gente vai precisar delas todas, né? Primeiro fazemos o upload da imagem aqui. Opacidade 0. Adicionamos o texto. Alinho à esquerda. Uma cor cinza mais escura. Salvamos. Vamos lá ver o que a gente tem, né, no front-end. Bom, olha só, continua do mesmo jeito ainda, né? Isso significa que o conteúdo continua sendo puxado lá do código e não da página que a gente acaba de criar. Temos que mudar isso aí, né? Para já. Então, o próximo passo vai ser entrar aqui no index e remover quase todo o código que tem aqui dentro, já que não é ele mais que vai fornecer o conteúdo das nossas páginas. Eu vou começar apagando tudo que tem dentro dessa div aqui, né? Com a classe w3 content. Eu só vou deixar a div em si, porque ela é importante para manter o estilo do conteúdo no meio da página, né? Especialmente por causa desse estilo aplicado aqui, estão vendo? E agora eu vou apagar esse header aqui em cima, porque a gente já replicou ele lá na página home do admin, certo? O próximo passo para fazer o WordPress entender, né, que aquela página home é a que vai fornecer o conteúdo para a gente, é ir aqui no admin, configurações, leitura. Eu vou dizer que a página inicial exibe uma página estática e essa página é a home que a gente criou. Salvo isso aqui. Mas só isso aqui não é suficiente ainda, tá? Isso porque o nosso index.php é o primeiro arquivo que o WordPress ele vai ler, né? Para saber o que fazer para exibir o conteúdo do site. Só que, vocês vão lembrar, né? Nós deixamos o index.php praticamente pelado, né? Não tem nada, né, nesse arquivo que diz para o WordPress qual conteúdo ele tem que carregar. E é aqui que entra um dos mecanismos mais importantes de um tema, que é o famoso loop WordPress. O loop nada mais é do que um loop mesmo, tá? É um laço de repetição PHP, no caso, um laço do tipo while, que vai dizer para o WordPress mais ou menos o seguinte. WordPress, se você achar algum conteúdo que seja um post guardado no banco de dados, vai lá e mostra ele para mim. Em resumo, é mais ou menos isso aí, tá? Um detalhe importante é que uma página também é considerada como um post pelo WordPress, tá? Essa informação é importantíssima e pouca gente sabe disso, por incrível que pareça. É uma informação crucial para você entender como o WordPress funciona. Para falar bem a real, né? Tudo no WordPress são posts, tá? Só que cada post tem suas próprias características. Eu falo um pouco mais sobre isso no curso completo, mas por agora basta você saber desse detalhe, tá certo? Vamos lá então criar o loop. Ele vai ficar aqui dentro desta div, bem no local onde devem começar a aparecer os conteúdos dinâmicos do nosso site, ok? Ou seja, né, tudo aquilo que a gente vai deixar o usuário mexer usando o admin. Por exemplo, né, o conteúdo daquela página home. É o loop que vai trazer o conteúdo aqui para a gente, bem nesse espaço aqui. E a gente começa o loop dizendo assim: if have posts,
Ou seja, né, se houver posts no WordPress, que pode ser uma página no caso também, isso vai depender de qual item você esteja abrindo no seu site. O WordPress ele é inteligente o suficiente para saber o que você está querendo ver, tá bom? Então, se houver posts, while have posts, enquanto houver posts, porque tem vezes, né, que você vai querer que apareça aí mais de um post. No caso da página home vai ser um post só, né, que é a própria página home. The post. Ou seja, mostra o post. Só que o WordPress ainda não sabe qual conteúdo do post ele tem que mostrar. Você pode estar só querendo mostrar, né, o título do post, ou só o autor, ou só a categoria, ou o conteúdo completo que você vai adicionar lá no editor. Então aqui embaixo a gente vai especificar o que deve aparecer, né? Neste caso a gente quer o conteúdo completo do editor que a gente está copiando lá do template base HTML e adicionando aos poucos lá no editor. Para fazer isso é só chamar a função de nome TheContent. Perfeito, né? Agora nós vamos ver o que nós temos lá no front-end. Prontinho, ó. Agora nós começamos a ver o conteúdo que a gente está adicionando lá na página home. Legal, né? Então, vamos continuar então, né? Adicionando o conteúdo lá na página. A gente vai adicionar aquelas 3 outras seções da página que faltam, a About, a Menu e a Contact. Para adicionar as 2 primeiras seções, eu vou usar um bloco chamado de Mídia e Texto. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, né? Porque aqui não tem muito segredo, é coisa que até um usuário comum do WordPress ele já sabe fazer, tá bom? Para a seção Contact, eu vou copiar apenas este trecho aqui. E eu vou adicionar um bloco tipo parágrafo. Por que eu não adicionei o resto do formulário? Porque para isso eu ia precisar de instalar algum plugin de formulário de contato, como o Contact Form 7, por exemplo, né? Daí bastaria eu adicionar o shortcode do formulário do plugin aqui embaixo, né? Só que eu não vou fazer isso agora. Se você quiser, você pode fazer isso aí, né? Para ver como funciona, tá bom? Eu vou adicionar mais alguns blocos separadores entre essas seções. Beleza, vamos salvar e ver como está ficando. Bom, olha só, tá quase ficando igual ao template base, né? Faltam só alguns detalhes, tipo alguns estilos, CSS, o tamanho desse bloco aqui e outras coisas, né? Nós vamos resolver isso aqui usando 2 técnicas. A primeira é fazendo algumas modificações no CSS do tema e a segunda vai ser adicionando suporte a algumas funcionalidades que não vêm habilitadas por padrão nos temas WordPress. Vamos um de cada vez então. Primeiro o CSS. Bom, existe um jeito considerado mais correto de adicionar CSS num tema WordPress. Se a gente olhar o arquivo header.php, olha só, nós já temos CSS aqui, ok? Mas num tema WordPress, existe outra forma de adicionar e controlar todo o CSS que é usando um arquivo chamado de functions.php e um processo chamado de enfileiramento de scripts. Eu não vou dar detalhes de como ele funciona hoje, né, por razões de tempo, mas vocês já vão poder ter uma ideia de como tudo funciona a partir de agora. Primeiro vamos criar um arquivo chamado de functions.php. Este arquivo ele funciona mais ou menos como se fosse um plugin, só que exclusivo para o nosso tema. Você pode usar ele, né, para criar suas próprias funções, controlar como determinadas coisas funcionam no WordPress, enfim, uma porrada de coisa, né? Nós vamos começar aqui abrindo a tag PHP, não precisa fechar, tá? E vamos criar uma função PHP aqui.
O nome pode ser wp-devs_styles, por exemplo. Só que essa função ela só vai ser usada, né, ou como a gente diz no WordPress, disparada, num determinado momento da execução do WordPress. Esses momentos são chamados de ganchos de ação. E existe um gancho específico para quando a gente quer, né, adicionar arquivos CSS e JavaScript num tema, e ele é chamado de WP-Enqueue_Scripts. Para indicar isso para o WordPress, nós chamamos uma função de nome addAction. Ela aceita dois parâmetros. O primeiro é o nome do gancho, WP-Enqueue_Scripts. Tudo com underline, tá? E o outro é o nome da função que vai ser disparada nesse gancho, que é esta que a gente está criando aqui em cima, certo? Por enquanto, nossa função não está fazendo nadinha, né? O que a gente vai fazer é mandar ela incluir o nosso CSS no tema. Para fazer isso, nós usamos uma função de nome WP-Enqueue_Style. Vamos passar dois parâmetros aqui para ela. A primeira é um identificador para a nossa primeira folha de estilos. Pode ser qualquer nome, tá? Desde que você não repita esses nomes. Por exemplo, a primeira folha de estilos que a gente quer adicionar é esta aqui, né? Que é usada pelo template e vem lá do site W3C Schools. Então, voltando aqui, eu posso dar o nome dela aqui como W3C. Só um exemplo, tá? O segundo parâmetro é o local onde este conteúdo está. No caso dessa folha de estilos, basta passar a URL, né? Posso recortar lá do header.php. E prontinho. Posso até retirar aquela linha lá do header.php. Ainda falta um pouco de CSS, né? Que é este trecho aqui dentro da tag style. O que eu posso fazer é passar ela todinha, né? Lá no nosso arquivo CSS, no nosso arquivo style.css. Agora, para terminar, é só a gente adicionar mais este arquivo aqui dentro da função. Nós podemos usar de novo o WP-Enqueue_Style. Vamos dar um nome qualquer aqui, né, para a folha de estilos. E para chamar esse arquivo aqui, existe uma função especial do WordPress de nome getStyleSheetURI. Prontinho. Feito isso aqui, nós temos todo o CSS do template, né, passado para o tema, só que agora do jeito mais correto, tá? Isso não vai mudar nadinha lá no front-end, mas é considerado a forma correta de se adicionar esses tipos de recurso num tema. Uma vantagem disso aqui é que você consegue, né, controlar melhor a ordem de execução de CSS e também JavaScript num tema, só para citar um caso, beleza? Mas agora que a gente tem um arquivo CSS funcionando, a gente pode aproveitar para resolver aquele problema de exibição daquele primeiro bloco do tema. No template base, né, ele é um pouco maior do que os demais elementos da página. Só que aqui no nosso tema a gente vai fazer ele se estender pela página inteira, tá? Só que, por enquanto, ele está ficando só deste tamanhinho aqui, né? Bom, para começar a resolver isso aqui, nós vamos partir para a segunda técnica que eu mencionei antes, que é adicionar o que o WordPress chama de suporte a temas. Para vocês entenderem isso melhor, imaginem um carro saindo da concessionária, só que ele tem apenas os itens básicos, tá? Vamos supor, né, sei lá, que o carro seja tão básico, né, que não tenha ar-condicionado, por exemplo. É mais ou menos isso que um tema WordPress é. É um tipo de carro básico, né? Se você quiser deixar ele mais poderoso, você pode destravar alguns recursos que já vêm com ele, só que só funcionam se o programador quiser que funcione, tá? São chamados suportes. Nós vamos usar só um aqui, né? Que se chama align-wide. Esse tipo de suporte ele vai permitir que você adicione mais alguns tipos de alinhamento e alguns blocos no admin, como uma imagem, por exemplo. Porque se a gente clicar lá na imagem, aqui nesse botão, né, nós temos os tipos de alinhamento que vem já com o WordPress, né, direita, esquerda, centro e tal. Mas existem mais dois. Um que permite que a imagem fique um pouco maior do que isso aqui, né? E outro que faz a imagem se estender de um lado até o outro da página. E nós vamos fazer isso aí então, beleza? Então aqui no functions.php, eu vou chamar uma função de nome addThemeSupport.
e vou passar um suporte que se chama align-wide. Salvando isso aqui e indo lá no admin e recarregando a página. Olha só, né? Agora eu tenho mais aqueles dois alinhamentos que eu falei, né? Show de bola, né? Vamos então deixar a imagem bem larga. Só vai ficar faltando uma coisa, tá? Isso só vai funcionar direito aqui no admin. Se a gente for lá no front-end agora, olha só. Aquela mudança ela não vai afetar nada aqui no front-end. A gente precisa de adicionar um pouquinho de CSS lá no style.css para fazer a imagem se comportar da mesma forma aqui também. Só que para isso funcionar, claro, né, primeiro a gente tem que identificar esse bloco aqui com a classe CSS. Para fazer isso é bem fácil. Estando aqui com o bloco selecionado, né, da imagem, eu vou aqui na aba Bloco, Avançado. Vamos dar um nome de classe, né, para o CSS agir em cima dela. Por exemplo, page-header. Agora salvamos e basta ir lá no CSS. Vou adicionar aqui a classe. Eu já tenho o CSS aqui pronto, né? Só vou colar ele aqui para ficar mais rápido. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente dizendo que a imagem ela vai ocupar 100% da tela, aplicando uma margem, display flex. Isso aqui eu uso para alinhar aquele texto por cima da imagem, colocando ela na parte de baixo da imagem. Também uso o z-index para colocar ele para baixo do menu, caso contrário o elemento vai ficar cobrindo o menu. Vamos lá ver como é que ficou? Olha só aí, ó. Perfeito, né? Só essas mudanças que a gente fez até agora, né, até aqui, já deixaram aquele template HTML original uns 70%, 80% mais flexível do que ele era antes. Vocês não acham, não? Bom, mas vamos lá, né, para a última parte. Olha, eu acho que até agora a gente deve ter visto aí 1% do que dá para fazer num tema WordPress. E já é bastante coisa interessante, né? Vamos dar um jeito no menu agora, então. Vamos começar removendo a barra do admin, né, já que ela está atrapalhando a gente ver o menu. Tem diversas formas de fazer isso, mas eu não quero perder muito tempo aqui, né, com isso, então eu vou fazer do jeito mais drástico por enquanto. Vamos voltar lá no functions.php e nós vamos adicionar esta linha aqui. Eu não vou dar mais detalhes de como isso funciona, tá bom? Mas isso aqui é simplesmente um filtro que consegue remover a barra do admin. Dá para fazer isso aqui de um modo mais elegante, vamos dizer assim, né? Mas se eu for explicar isso agora, a gente vai sair do foco e vai demorar muito tempo. Pronto, a barra saiu então. Vamos dar uma olhada nos menus, porque se eu clicar num deles agora, olha só, não está funcionando nada, né? Por que que isso está acontecendo? Para você entender, né, o que a gente vai fazer, você tem que entender a lógica por trás do menu original do template. Se a gente voltar lá, você vai ver que este aqui era o menu original, né? Vocês vão notar aqui, né, que para cada item nós temos um href e ele aponta para um ID CSS. Aqui, ID About, ID Menu e ID Contact. O que se faz é, por exemplo, né, cada vez que eu clico no item About, o navegador ele vai procurar um elemento logo abaixo que tenha um ID com o mesmo nome, que seria esta div aqui, ó. Isso aqui é chamado em HTML de âncora. É por isso que o menu aqui está funcionando. Só que a gente removeu todas as ancoragens quando a gente removeu o código do nosso arquivo index.php do tema. Nós temos que primeiro, então, achar um jeito de colocar essas âncoras de volta, tá? Mas é bem fácil fazer isso. Nós vamos começar devolvendo as âncoras, então, né? Para isso, nós entramos na página Home do admin. E eu vou clicar em cima de cada um dos blocos aqui. E eu vou aqui em Avançado, âncora de HTML. Para esse primeiro aqui, eu vou colocar Home. Para o outro, About. Para o outro, Menu. E Contact aqui no primeiro parágrafo.
Salvando isso aqui. Agora, clicando nos itens, olha aí, já consigo ir para os locais corretos, né? Olha só que legal, né? Agora nós temos um tema muito mais dinâmico. O que você achou disso aí? Você gostou? Eu tenho certeza que sim. Para finalizar, só mais um detalhe, né? Vocês lembram que eu disse que o arquivo index.php ele funciona de uma forma diferente no tema WordPress? Eu vou mostrar agora por quê. Vamos criar aqui um arquivo chamado de page.php e passar o conteúdo do index.php para ele. Agora nós vamos renomear o index.php. É como se ele não existisse agora, tá bom? Para o WordPress é como se a gente tivesse apagado esse arquivo aqui, tá? Voltando no front-end. Percebam que a página continua aparecendo, né? Isso é porque agora quem está controlando o tema, na verdade, não é mais o index.php, mas sim este arquivo novo que a gente criou chamado de page.php. A questão é que o index ele só é usado em algumas situações pelo tema. É por isso que eu chamo ele de arquivo de reserva. Ele fica ali, né, só na reserva e só entra em campo quando precisa mesmo. O arquivo de template principal, né, que é acionado toda vez que um tema tem uma página, né, 100% das vezes, claro, né, é este page.php. O index ele só assume o lugar dele, né, do page.php, se a gente criasse um tema sem o arquivo page.php, claro, né, que é o que a gente estava fazendo até então, né, desde o início da explicação. A gente não tinha o page.php, que a gente criou agora, a gente tinha só o index.php. Em resumo, por essa razão, né, e por todas as outras que você acabou vendo até aqui, né, não dá para compreender como se cria um tema WordPress com a mesma mentalidade de quem cria um site HTML ou PHP puro, né? Talvez seja isso aí que esteja te impedindo de aprender a criar as coisas do jeito certo e de entrar de vez no universo do WordPress. É isso e muito mais que eu ensino no meu curso completo de criação de temas. Eu espero que você tenha gostado, né? É claro que o nosso tema poderia ficar bem melhor, né? Por exemplo, nós poderíamos deixar o menu mais flexível. Do jeito que está aqui agora, né? O usuário comum ele não tem como adicionar mais itens se ele quiser, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer, né, é transformar esse tema num tema de múltiplas páginas, né? Por enquanto ele só tem a página home. A gente poderia deixar ele também 100% responsivo, porque agora ele não está. E isso tudo é coisa que eu não vou ter tempo de mostrar aqui, mas que eu mostro lá no curso completo. E tem muito mais do que isso ainda para aprender. Beleza? Dado o recado, espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, assinar o canal e eu aguardo você num próximo vídeo.